Eu tenho certeza que você na academia já viu algumas pessoas fazendo leg press, né? Uns com as pernas mais abertas, outro com as pernas mais fechadas, né? Bem juntinhas, outro com a abertura entre intermediária, né? Nem muito aberta, nem muito fechada. E ficou se perguntando qual é a diferença. E eu vou falar para vocês aqui, nesse vídeo aqui, qual é a diferença. Bem, eu sou o personal Alexandre Maia e nesse vídeo aqui eu vou falar isso aí para vocês. Eu posso fazer leg press com os pés juntos? Qual é a diferença? O que é que muda quando eu faço leg press com os pés juntos? Tem mais vantagens ou mais desvantagens? Então, os dois exercícios são esses aqui, ó. Você já viu as pessoas fazendo, com certeza. Umas com as pernas mais abertas, na plataforma, desse jeito aqui. Ou então com as pernas mais fechadas aqui. E será que tem diferença no trabalho muscular? Será que fazer com as pernas abertas trabalha uma parte do músculo e a perna fechada trabalha outra parte? Será? Fazer com os pés juntos tem mais risco ou benefício? Então, quando você junta os pés e faz esse exercício aí, melhora ou piora a execução? Melhora ou piora o resultado? Tem um risco maior de lesão, alguma coisa do tipo? Ou não? É a mesma coisa. Vou falar para vocês. E por último, qual é o mais aconselhado? Qual é o melhor? O que traz mais eficiência? O que é mais seguro? Eu vou falar tudo isso para vocês. Beleza? Então fique aí, não esquece, né, de deixar essa curtida aqui, se inscrever no canal, fica até o final desse vídeo aí, que eu vou trazer essas e outras informações relevantes sobre esse exercício aí, tá bom? Fica aí que eu trago tudo depois da vinheta. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é com relação à amplitude de movimento. Lembre, o que é amplitude de movimento é o quanto eu consigo alongar o meu músculo durante o exercício, fazer um movimento longo. É diferente de eu fazer um leg press, que é que muita gente faz. Soca peso no exercício e desce só um pouquinho e volta. Desce uma coisinha e volta. Isso é um movimento curto, isso piora o meu resultado. Agora, se eu baixar a carga, por exemplo, e descer completamente e voltar, não, aí meu resultado melhora. Porque a relação entre amplitude de movimento, entre alongamento do músculo e hipertrofia é muito maior essa relação do que a relação entre peso. Porque, meu amigo, eu posso colocar muito peso e fazer um exercício muito ruim, que é o que acontece na maioria dos casos. Então vamos ver aqui com relação à amplitude de movimento. Então o que é que você vai observar? O que é amplitude de movimento é o quanto eu consigo descer a minha perna, o quanto eu consigo aproximar o meu joelho ali, a minha coxa do meu peito. Então vamos comparar aqui. Olha aqui quando eu faço com os pés juntos. Você vê que fica uma certa distância aqui, ó, entre o meu joelho e a coxa. Então, meu amigo, fica uma certa distância, ou seja, a amplitude de movimento ela é um pouquinho menor. O glúteo aí, os músculos não estão sendo tão bem alongados. Agora, quando abre as pernas, olha o quanto eu consigo descer. Aí, meu amigo, praticamente a coxa toca no peito. É porque a perna está aberta, né? Mas ela praticamente aí toca no peito. Então, fica uma amplitude muito maior. Vou mostrar aqui as fotos para vocês verem, ó. Então, olha a distância que fica aqui, ó. Dessa distância aqui do peito para a coxa. E olha aqui, que praticamente, ó, o peitoral tá aqui, praticamente encostado, meu amigo, o joelho na coxa. Então, quem é que tem mais vantagem? Quando eu abro as pernas. Porque quando eu fecho, eu limito esse movimento. Eu faço um movimento mais curto, piorando a hipertrofia, infelizmente. Beleza? Segundo ponto, o trabalho muscular e a hipertrofia. Vou soltar o vídeo aqui para vocês verem de novo. Olha aí que o movimento é o mesmo, tanto no joelho, como no quadril, como no tornozelo. Então, como é que eu vou dizer que com as pernas abertas trabalha uma parte do músculo e com as pernas fechadas outra parte, se o movimento que está acontecendo, principalmente aí, joelho e quadril, é o mesmo? Então não tem como eu dizer que um vai trabalhar uma coisa e outro, que o movimento está acontecendo é o mesmo. É a mesma coisa que você fazer rosca bíceps com a barra e com halteres. O que é que muda? Nada. Porque o movimento que está acontecendo não é o mesmo. Flexão do cotovelo? Então não importa, meu amigo. Se é com halteres, se é com a barra, se é com cabo de vassoura, se é com a corda, não importa. O movimento que está acontecendo é o mesmo. É a mesma coisa aqui. Aí como é que eu vou dizer? Que o halteres trabalha uma coisa e a barra outra, se o movimento é o mesmo. Não faz nenhum sentido. Isso é coisa de quem não entende de anatomia, de biomecânica. Os músculos que participam desse movimento, quais são os músculos principais? Glúteo, quadríceps posterior de coxa, adutoras e panturrilha. Esses músculos, ele não sofre influência quando eu afasto os pés. Então não vai mudar nada para esses músculos se o pé está aqui, ou se o pé está aqui, ou se o pé está aqui. Não vai mudar nada.
Eu tenho que procurar o quê? Uma posição confortável para fazer o exercício. Mas a influência dos músculos aí não muda nada. Apesar de alguns estudos trazerem uma ativação diferente, alguns estudos realmente trazem. Quando eu fecho o pé, eu trabalho uma parte diferente, uma ativaçãozinha diferente. Quando eu abro, eu trabalho outra. Beleza. Só que isso para hipertrofia é irrelevante. Essa ativação é tão pequena que para hipertrofia isso não vale a pena. Não vai dizer que eu vou aumentar muito uma área do músculo, não. Isso não faz nenhum sentido. Beleza? Então o resultado é o mesmo. Às vezes é até pior, né? Porque, como falei, você diminui a amplitude quando você junta os pés. Mas, em tese, o resultado será o mesmo. Beleza? E por último aqui, o risco de lesão. Você tem risco de lesão em duas situações. Primeiro, no quadril. Por quê? Você causa aqui, ó, um desalinhamento do quadril. Ou seja, o que é o normal? É isso aqui, ó. Ficar o quadril na mesma linha do joelho, na mesma linha do pé. Isso é o normal. Suas articulações foram feitas para trabalhar desse jeito. Só que quando você junta os pés, olha aqui, meu amigo. Você causa esse desalinhamento aqui, ó. Você causa uma adução com a rotação aqui no seu fêmur. Qual é o problema disso? Observe aqui que você tá vendo essa partezinha aqui branca, ó. Isso aqui é uma cartilagenzinha que tem lá. Isso aí se chama labrum do acetábulo, né? Que esse buraquinho é o acetábulo, a fossa do acetábulo, que é no quadril. Então, isso aqui encaixa o fêmur, ó. Isso aqui é o osso da sua perna que está encaixado. E esse labrum aí, essa partezinha branca, é uma cartilagem que amortece, que para poder a sua articulação ficar bem encaixada. Só que quando você faz esses movimentos que desalinham o quadril, você causa, olha, um desgaste desnecessário. Então vai comendo, vai destruindo, vai deteriorando aí essa partezinha, o que a longo prazo pode causar dores e, em último caso, aí até precisar de uma prótese, alguma coisa do tipo. E também, quando você junta os pés, você causa essa retroversão pélvica acentuada. Ou seja, você vê aqui ó, que a coluna do cara curvou bastante. Isso pode acontecer um pouquinho? Pode, não tem problema. Você não vai morrer, não vai se alejar se fizer isso não. Mas, acentuada desse jeito aí, não é interessante. Em algumas pessoas pode ter uma dor na lombar, alguma coisa do tipo. Então, quando você junta os pés e desce, o seu quadril ele roda muito mais fácil, muito antes do que se você deixar a perna aberta. Que aí você consegue descer mais. No final é que o quadril vem girar. E aqui não, aqui ele gira logo. Quando você já começa a aproximar ali o joelho do peito, já começa a virar. Tá bom? E também tem risco de lesão pro joelho. Por quê? Porque acontece o que a gente chama de valgo dinâmico. E você também joga o peso para a ponta dos pés. Ou seja, o que é valgo dinâmico? Eu mostrei para vocês que o alinhamento correto é esse aqui, né? Quadril alinhado com o joelho, alinhado com o pé. Olha aqui como é que tá aqui. Olha como é que tá o joelho. Isso acontece quando você faz isso aqui. Porque o seu joelho entra. Tudo bem que o pé acompanha também. Mas o problema é no joelho. Então eu tenho que deixar isso aqui, ó. O joelho alinhado com o pé, com o quadril, desse jeito aqui. Mas quando eu junto os pés, eu automaticamente já junto os meus joelhos. Isso é um mecanismo muito forte de lesão para o joelho, tá bom? E também quando você junta os pés, você tende a jogar o peso para a ponta do pé. O certo é você colocar o peso mais no calcanhar, você não vai tirar a ponta do pé, mas coloca mais força no calcanhar. Só que quando você junta, o peso começa a ir mais para a ponta do pé. E isso sobrecarrega também o joelho. Então são dois mecanismos que atrapalham, que aumenta a chance de você lesionar o seu joelho. Então essas alterações aí, antinaturais, pode causar dores e desconfortos no quadril, na virilha e no joelho. Aí você vai ver muitas pessoas, às vezes, quando juntam os pés aí, sentindo uma dor aqui assim no quadril, ela pega como se fosse em C. É uma dor em C que a gente chama, no quadril. Isso é por conta já desse problema aqui, ó, que tem aqui no quadril. Beleza? Isso pode causar. Então as conclusões. Fazer o leg press com os pés juntos possui mais desvantagens do que vantagens. Já que a amplitude de movimento é menor, o risco de lesão é maior e o resultado não melhora. Não vai mudar nada. Juntar os pés causa sobrecargas desnecessárias e desconfortos para o quadril e joelho, porque saem da posição natural, como eu mostrei. Os pés juntos não trabalham partes diferentes do músculo, já que o movimento continua sendo rigorosamente o mesmo. Então, eu mostrei. Tanto faz a perna aqui, o pé aqui, como aqui. O movimento que vai acontecer no meu quadril, no meu joelho, é rigorosamente o mesmo.
A crença de que os pés juntos hipertrofia mais a parte externa da coxa, então as pessoas juntam para trabalhar mais a parte de fora da costa, né? O vasto lateral. Só que isso não possui evidência científica sólida. Você vai ver um estudo ou outro, mal analisado, mal elaborado, que traz uma hipertrofia maior. Mas isso não é evidência científica sólida. Isso é no que a galera acha. O afastamento dos pés é mais uma questão de técnica e conforto do que de trabalho muscular. Então, como eu falei nesse instante, você vai ajustar a largura das suas pernas de acordo com o seu conforto. Tem gente que vai, se for uma pessoa, por exemplo, mais gordinha ou uma mulher grávida com a barriga grande aqui, é mais confortável ela fazer o quê? Com os pés abertos, que ela desce e a coxa aqui passa de lado da barriga. Se for uma pessoa gordinha e colocar o pé junto, meu amigo, aí vai encostar na barriga muito fácil, vai ficar um movimentozinho muito curto. Então o que é que eu faço? Abro as pernas. Então isso é mais por uma questão de conforto, de técnica, né? Se você fechar muito, dá uma dorzinha no quadril, você abre um pouquinho, não tem nenhum problema. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho muscular, com hipertrofia não, tá bom? Então, espero que você tenha entendido que isso aí é mais um mito, é mais uma crença que vem que a galera faz, mas com base não é em estudo científico, é no que ele acha que dá certo, o que ele acha que é melhor. E como falei em outros vídeos, isso não é parâmetro para você dizer se uma coisa é boa ou se é ruim. Tá bom? Se ficou alguma dúvida aí sobre esse tema, deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.